Euclides Miguel Stedley. Nasci em Alto Paraná, 1951. Dia 24 de dezembro. Ludovino Pedro Stedley e Emma Simeonato Stedley. Eu tive 12 irmãos. Um é falecido. E lembro de todos eles. Daí nasceu um meio, o Armindo e o penúltimo, que nasceu, mas nasceu morto. Filha e a Adélia, assim, trabalhava muito na roça. Eu cuidava mais assim de puxar o café da roça até no terreirão com a parede de muro da carroça, espalhar café no terreirão, recolher, cuidar dos porcos, tratar, fazer a lavagem, tudo isso aí. E a Débia e a Elvira sempre me ajudavam. As outras eram mais pequenas, não era tão fácil para ajudar. Me lembro quando criança, que devia ter uns 2 anos, na casa, a primeira casa que foi construída no sítio, onde morava o pai e a mãe, a Adélia me puxou num couro de veado e me jogou lá dentro da horta, no pé da mãe. A hora tinha sido cavocada, as minhas pernas enterraram na areia e não aconteceu nada comigo. Isso é uma fato para mim marcante, porque na brincadeira dela, sem querer, ela puxou bastante forte em cima do couro e o couro foi e ela ficou segurando o couro, eu fui sozinho. Caí de pé dentro da horta, na casa velha. 2 irmãos eram o finado Armindo. Muitas vezes nós conversamos bastante coisa e ele contou muitas coisas da vida dele para mim. E a Autília, que a Autília, ela contava as piadas dela, mas ela sempre foi bondosa e carinhosa comigo. Me ajudou muitas vezes na vida. A estudar, eu não era muito de estudo, porque acho que Deus já vinha direcionando eu para outro tipo de missão aqui na Terra. E eu sempre não gostei muito de estudar, não. Eu gostava mais era de ficar meio brincando assim, ou cuidando do gado no pasto, e fazendo as coisas, tratando os porcos, as galinhas lá, do sítio. E aqui em Toledo, quando chegamos aqui, nós encontramos uns amigos aí, daí a gente começou a jogar futebol nos times amadores da cidade e foi indo na vida divertido jogando futebol. Ia no torneio, ganhamos muitos troféus e esse troféu assim, esse troféu era o troféu aqui da terra. Mas Deus tinha um troféu melhor para mim. Daí mais tarde, depois que casei, eu fui morar, saí daqui perto do pai e a mãe, fui morar em Ouro Verde. De Ouro Verde fui morar na cidade gaúcha, trabalhar com o tio Valentim carregando tora. Daí numa quinta-feira santa, até porque a gente não trabalhava na quinta-feira santa, nós carregamos 3 caminhões. 2 ficou bem carregadinho, o último que ficou para carregar tinha 3 toras. 2 toras grandes e uma pequena. Daí eu e o Orildo estavam puxando a catraca, eu na parte da frente e o Orildo na parte de trás do caminhão. E quando a tora última chegou em cima, ela resbalou e veio em cima de nós. E eu rolei embaixo do caminhão e o Orildo saltou de lado e a tora fundou na areia meio metro mais ou menos de fundura, aonde a tora bateu. E daí eu fiquei preocupado com aquilo ali, que era quinta-feira santa. Quando eu cheguei, descarreguemos o caminhão na gaúcha, na serraria dos Baré, eu falei pro tio Valentim assim, tio Valentim, acerta o meu, eu tô indo embora. Eu quis saber porque eu não falei nada, ele acertou o pagamento. Eu fui lá no Martins, na Gaúcho Mercado Martins, paguei o que eu devia lá de compra. E no outro dia cedo, era um sábado, embarquei para Toledo.
Cheguei aqui em Toledo, a hora que eu estava desembarcando do ônibus, eu e a Landa, o Moacir Pizeta chegou e falou assim para mim: Euclides, passa lá, segunda-feira que eu tenho um serviço para você. Eu fui lá e comecei a trabalhar de chefe do depósito, organizar o depósito e cuidar do depósito. Aí por diante, né? Nessa empresa do Mercado Rosa. Daí fui transferido para Foz do Iguaçu, depois vim para Cascavel, trabalhar no Catarinense, depois voltei para Toledo, eu fui para Curitiba, trabalhar no Mercado União lá em Curitiba, depois no Mercado Record, daí vim de volta para Toledo, trabalhei no Mercado Coco, 4 anos. Daí conheci um amigo, eu dos Campanholo, que me levou para Guatemi trabalhar, cuidar do açougue dele, era açougue frigorífico. E trabalhei, falei para ele que em um ano estava morar lá. Fui lá, organizei tudo para ele e completou um ano e vim embora. Daí, um dia de manhã, quando eu estava morando na garagem da oficina velha, até do lote do pai, da Vila Operária, eu levantei de manhã e falei para minha esposa assim: hoje eu só volto quando eu tiver serviço armado. Porque eu já tinha saído muitas vezes a buscar serviço em Norma. Eu fui até no campeão de serviço, até no Jardim Porto Alegre, e sentei no meio fio, veio uma caminhonete, parou e falou assim: embarca aí. O dono da caminhonete foi me falando do açougue que tinha em Vila Nova. Do açougue que tinha em Vila Nova. Que o homem queria vender o açougue, a gente assumisse a dívida dele no Banco Itaú, e ele entregava o açougue. Daí eu assumi a conta dele no Banco Itaú, esse homem avarizou para mim, e eu fui pagando a dívida bancária. Vivi 4 anos em Vila Nova, daí conheci a Renovação Carismática, e adentrei na Renovação, vindo na Catedral todas as quarta-feiras no grupo de oração. Aí teve as confissões, arrependimento, tudo isso, da vida errada que a gente levava, da bebedeira, e daí comecei uma nova vida. De um passo a mais na fé, comecei uma nova vida. Daí quando chegou um dia, nós estávamos numa reunião da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, Vila Nova, o padre Irineu Scherer. Durante a reunião ele falou assim: um de vocês vai sair daqui e vai ajudar a fundar a comunidade em outro lugar, em outra comunidade. A comunidade é bem pobre. E a primeira missa vai ser, o primeiro encontro que você vai ir, missa ou culto, vai ser no meio da rua, com jarda pipocando a terra. Realmente, quando eu cheguei lá naquela comunidade, fui na missa, no domingo de manhã, e a jada estava pipocando a terra. E a missa era no meio da rua, o culto no meio da rua. Daí, durante a celebração, me recordo que no momento das preces, eu sem perceber, eu falei assim, se Deus não tiver misericórdia, eu não sei o que vai ser dessa comunidade. Daí, saindo de lá, eu cheguei num comício, eu ouvi no Coraza Neto, e depois estava terminando o comício, ele falou assim: o que vocês precisam mais nessa comunidade? E eu falei para ele que estava precisando de uma casa onde nós pudéssemos celebrar a missa no domingo, o culto, e fazer as reuniões da igreja. Daí ele prometeu que na primeira sexta-feira, era no domingo, na próxima sexta-feira ele ia já estar a casa lá para nós celebrar a missa no próximo domingo. E realmente ele cumpriu com a palavra dele, nós ganhamos aquela casa, ela foi a capela nossa muito tempo. Daí, em vista disso, eu consegui aquela casa para a comunidade, ninguém me conhecia. Daí me elegeram presidente da comunidade. Daí lutei na comunidade há um tempo, compramos um barracão, mas não tinha terreno para construir o barracão.
Daí guardemos o terreno na casa de um homem chamado Edgar, uma mulher chamada Dona Cida, que é a fundadora da comunidade, Sagrado Coração de Jesus, hoje paróquia Santa Rita de Cássia. E enquanto em meio tempo, eu fui internado em Cascavel, daí voltei de lá e vi que as coisas não estavam andando na comunidade. Chamei o presidente, o seu Paulo de Castro, para nós ir falar com o prefeito Araújo para conseguir um terreno. Daí, o Araújo não quis dar o terreno não. Daí convidei eles para ir na casa do seu Natal Román, um proprietário aqui da cidade de Toledo, de muitas terras, para ele ver se eu conseguia um pedaço de terra para conseguir construir a capela Sagrado Coração de Jesus. Daí conseguimos com ele 1.000 metros quadrados. Ele e a esposa dele, Eduardo. Daí foi entrada da cúria, tudo certo. Daí, num domingo, em 2 domingos, construímos o barracão, com mutirão. Daí passamos para lá para celebrar os cultos e missa. Fiquei 3 anos como presidente. Daí fui internado novamente. Problemas de saúde e outros problemas particulares. Daí, voltei de lá. O seu Paulo de Castro um dia chegou lá em casa, entregou todos os livros da igreja e coisa e foi embora para Curitiba. De repente, eu não sabia o que estava acontecendo. E daí o padre André chegou, fez uma reunião e colocou eu de presidente interino da comunidade. E eu já era coordenador interino do grupo de família. Daí passei a ser coordenador interino também da comunidade. Daí a comunidade, eu estava o barracão lá, as pessoas iam do missa e culto, mas tinha que ficar de pé. Daí durante essa reunião, quase no fim da reunião, eu falei assim, amanhã nós vamos providenciar os bancos para essa comunidade. Aí convoquei a comunidade para no outro dia, à noite, nós fazer os bancos. Uma serinha que o pai tinha aqui, que cortava madeira, levemos lá para a comunidade, foi cortado todos os bancos, pregados, feitos os bancos, e no outro domingo estavam os bancos tudo lá, todo mundo tinha banco. Daí fui vivendo na América, cuidando da comunidade, sempre na missão. E quando que o pai levou o Altírio para São Paulo, deu uma temporada de chuva, perdemos tudo o arroz. Na roça, no sítio de lá, tinha pé de arroz de 1,5 metro de altura, quase 2 metros, tudo cacheado, amarelo. Começou a chover, perdimos tudo. A diferença com a mãe era as cucas que ela fazia e os doces que ela fazia, as histórias que ela contava do menino Jesus que vinha de a cavalo de um burinho. Daí nós tínhamos que cortar o pasto, deixar no lado da escada da casa. O menino Jesus põe o burinho dele para pastar, enquanto que ele deixava os presentes. Daí nós, todo ano, quando chegava a véspera de Natal, nós íamos, eu e a Adélia, aí cortava os matinhos, as paias de milho, colocava ali, o burinho comia de madrugada. Se nós fosse lá no outro dia cedo, no dia de Natal, e não tivesse comido os matinhos lá, o pasto, nós sabíamos que o Papai Noel não tinha vindo, o menino Jesus não tinha vindo, não tinha doce naquele ano. E os docinhos eram feitos de tudo caseiro, pé de moleque, paçoca, docinho de leite, tudo isso aí, cuca, bolo, tudo caseiro. Aprontou comigo Valtília, numa noite lá no Paiol, que eu ainda estava fazendo o serão. Daí eu fiquei para ajudar ela a lavar a louça, eu não ajudei. Ela falou para o pai me bateu aquela noite, eu fiquei pensando que o filho tinha me entregado para o pai. Aí, também era que a brincadeira que nós tínhamos para dia de domingo tinha um palanque, uma plancha pregada em cima do palanque, um parafusado. Daí 2 subiam um numa ponta, outro na outra, e um arrodeava aquela plancha.
Arrodeava uma hora e pouco, daí aquela parava, descansava, subia na plancha. Os outros iam tocando e arrodeando a plancha. Nossa brincadeira domingo é essa aí. A família toda foi a tia Lúcia, que quando eu era criança, jovem, adolescente, ela investiu na minha fé, comprava LP e me dava de presente coleções. Daí eu tinha aquele livro, escutava todo domingo de tarde, eu escutava aquele livro. E aquilo foi me amadurecendo Jesus na minha vida, na minha fé. Daí ela investiu, ela talvez nem pensava que eu ia ser um missionário da igreja como eu sou hoje. É porque eu evangelizo bastante, muita gente. O maior desafio foi na comunidade Sagrado Coração de Jesus, hoje Paróquia Santa Rita de Cássia, todos os bairros ali. Naquele tempo, matavam 2, 3, até 4 jovens por noite. Eu me lembro que um dia, numa tarde, eu tive que fazer 4 celebrações de velório, porque ninguém queria me ajudar a fazer, eu fui sozinho. E aquilo começou a acontecer e eu sem ficar encucado. Numa tarde, numa sexta-feira, sumiu a canseira, meu sono, tudo aquilo que eu estava sentindo sumiu. Daí eu fiquei sexta-feira de noite, sábado, o dia inteiro. Quando amanheceu o domingo, eu tive um sonho que um homem chegou em mim entregando um panfleto. O panfleto era azul e estava escrito: onde Nossa Senhora entra, o demônio tem que sair. Daí, e pedia para rezar 10 Ave Maria. Daí eu fiz aqueles panfletos, aquele pedido, e aquela mensagem, e fui no culto e eu distribuí para o povo antes do culto. Cada um ganhou. Mas eu sabia que era culto, mas de repente chegou o padre Zé Carlos. Ele continuou a missa. Eu pedi licença para ele, na hora do aviso, para falar um pouco com a comunidade. Eu falei com a comunidade a respeito da mortandade de jovem. Daí eu falei sobre aquilo, falei sobre os drogados, falei tudo sobre o crime. E falei que a comunidade dali por diante ia rezar todos os dias 10 Ave Maria. Que Deus não ia mais deixar fazer crime nenhum ali por um bom tempo. Ali matavam 2 ou 3 por dia, ou 4. Daquele dia em diante, o primeiro que morreu foi com 127 dias. Daí o povo sentiu a graça de Deus e as coisas foram andando. Daí o padre Zé Carlos falou uma coisa lá e eu fiquei... eu achei que ele não devia ter falado, mas ele falou que admirava a minha pessoa por levar adiante um projeto, tomar posição perante a criminalidade de uma comunidade ou de uma cidade. Daí eu fiquei quieto. Daí, sabe, quando a gente é levado muito na vida de fé, a gente tem muita perseguição. Sempre aparecia abelhas por ali. Sempre aparecia abelha. Era todo dia de festa, que tinha festa lá, aparecia enxame de abelha e se instalavam dentro da cozinha. E aquelas abelhas só saíam de lá depois que eu fizesse oração por elas e disse a elas assim que saísse. E quantas abelhas que teve lá, muita cachopa de abelha teve lá, abelha Europa mesmo. E eu fazia oração, as abelhas iam embora, depois voltavam. Família, torna que tu eras. Sabe o que significa isso? Voltar a viver os verdadeiros valores da vida e se afastar desse mundo tão complicado e violento do tempo de hoje. Depois que passar toda essa crise, essas tribulações, tudo que está vindo agora e os castigos que estão vindo, haverá um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter mais noite,
Vai ser tudo dia pleno, porque a luz não vai ser mais o sol, vai ser a própria luz de Jesus que vai iluminar a terra. Talvez a minha família não me compreenda, porque eu levo uma vida diferente das outras pessoas. Faço as coisas diferentes e eles não compreendem. Vocês não precisam compreender agora, meus filhos e minha esposa. E nem minha família, meus irmãos e minhas irmãs, tios e tias. Mas aguarde, porque se a gente faz algo agora que é estranho para vocês, é porque a gente já teve experiência que dá certo. Poderia contar vários testemunhos para vocês, certo? Mas vou contar um para vocês. No tempo que eu estava de cadeira de roda, e tinha um retiro na comunidade Sagrado Coração de Jesus, e os pregadores eram o Ayrton e o Nazir de Cascavel. O Ayrton estava pregando sábado de manhã, e eu na cadeira de roda na primeira fileira. E o Ayrton estava terminando a palestra e falou assim, vai chegar o rapaz e vai continuar. Chegou o Nazir, falou um tempo sobre o velório, e daí pediu assim, quem de vocês quer dar um passo na fé? Daí eu pensei um pouco, falei assim, eu não sei o que quer dizer passo na fé, mas eu vou dar um passo na fé. Eu não sabia o que significava passo na fé, mas eu resolvi dar o passo, no escuro mesmo. Daí ele falou assim, quem que você tem que perdoar? Eu falei que eu tinha que perdoar, a pessoa veio lá dentro da igreja para buscar, eu perdoei ela. 15 minutos depois eu estava caminhando dentro da igreja, sem cadeira de rodas, sem muleta nenhuma. Estava são e salvo. 15 minutos depois. Então eu vejo assim que quanto mais você, meu irmão, minha irmã, meus parentes, tudo, endurecer seu coração por causa de picuinhas, coisinhas, só vai dizer consequência física para você. E para mim também. Então, o melhor que tem quando acontece os imprevistos é a gente se retirar um pouco no silêncio e fazer um perdão real. Quero agradecer a minha família, a minha mãe e a minhas irmãs, meus irmãos, por todas as chances que eles me deram e por eu agradecer também por eu estar vivo hoje, que eu passei muitas coisas difíceis. Mas para Deus não tem nada impossível. Pouco a pouco a gente vai vencendo as batalhas. Quero agradecer a minha esposa Yolanda, o Daniel, a Jaque, a Cris e meus netos, minhas netas. Quero agradecer cada um deles por aquilo que já fizeram por mim. Quero agradecer também pelos momentos alegres que tivemos e pelos momentos menos alegres. Quero dizer que, mesmo em meio às tribulações, nós continuamos sendo família, certo? Quero deixar dito para minha esposa e para meus filhos que, embora eu seja tão ferrenho, seguidor de Jesus Cristo, que nem muitas pessoas acham, mas a necessidade daquilo que eu pretendo e para aquilo que eu pretendo ser, me leva a esse grau de profundidade de seguimento a Jesus Cristo. Tomamos algumas atitudes, mas voltamos atrás, porque a vida é feita de escolhas. Não podemos quebrar nossas escolhas. E tudo ficou assim, né? E eu carreguei isso comigo, eu nunca contei. Aí eu fiquei para ajudar ela a lavar a louça, eu ajudei. Ela falou pro pai, o pai me bateu aquela noite, eu fiquei pensando que o filho tinha me entregado pro pai.